Olá pessoal do Auléu, vamos indicar 3 carreiras para esse sábado, 3 de maio. Primeira prova, número 5, Big Angel. Acredito que o páreo vai sair muito movimentado e o Big Angel vai se aproveitar dessa briga e ganhar com uma pule alta na abertura do pique da Super Tri inicial. Terceira prova, número 4, Son of Blade, larga e acaba. E sétima prova, 8, Força Viva, do Aras Belmonte Limitada. Portanto, primeiro 5, terceiro 4, sétimo 8. Boa sorte! Olá, amigos do canal Léo, sou Daniel Barfeld, também conhecido como Dani Bauer, em oferecimento das lojas de ração 100%, representante da Supra. Eu venho falar aqui um pouquinho sobre as carreiras de sábado em Cidade Jardim. Eu gosto muito da indicação do segundo páreo, do número 3, Single Prince. Eu acho que ele retornando à areia, ele tem muita chance de vitória. Direção do M. Ribeiro, treinamento do IF Ribeiro. Eu acho que esse pupilo do Aras Uberlândia tem tudo para cruzar na frente. Uma boa sorte a todos! Boa tarde, programa Léo. Bom, o Léo me pediu aqui para mim fazer uma marcações em comentários dos pares de sábado. Então vamos lá. Primeiro par, 1.200 na grama. Esse par aqui é um par vazio, mas bem equilibrado. Eu acho que esse Raigar que vem do Rio, Tacoberdan, é um cavalo bem corredor. Ele vem de 3 vitórias. Então eu acho que pode ganhar. Vou deixar o Negresco como diferença e Zilhandola para terceiro nome. Então a ordem vai ser essa: 3, 2 e 1. Vamos lá para o segundo páreo. Aqui eu tenho um animal, né, que eu cuido. Eu acho que está num páreo bom, acho que deve vencer. O cavalo está muito bem e ele já mostrou que vai bem na areia. Então eu vou marcar ele. Vou deixar como diferença o número 4, Landstrom. Já apareceu e ganhou muito bem, então pode formar a dupla. Como terceiro nome, o número 2, Grand Port, também vem correndo muito bem. Então a ordem vai ser essa: 3, 4 e 2. Vamos lá para o terceiro par. Esse par aqui, 700 metros na grama. Esse Son of Blade é um cavalo muito ligeiro. Eu acredito que vai largar, tomar frente e não vão pegar ele. Vou deixar como diferença Quinta do Iguaçu, que vem do Paraná, o Doni, deve, né, tá aligerado, então deve formar a dupla. Para terceiro nome aqui, vou deixar o Dracfest. Então minha ordem vai ser essa: 4, 2 e 3. Vamos lá para o quarto páreo, 1.000 metros na grama. Esse páreo é um páreo bem complicado, mas né, o páreo de 1.000 metros. Eu vou com Legende, ele larga por fora de todo. Eu acho que essa baliza é melhor para ele. Então eu acredito que ele vai vir de menor para maior e pode pegar ele no final. New World que vem ganhando dele, eu acho que forma a dupla. E a diferença tá que tal. Então minha ordem vai ser essa: 7, 3 e 4. Vamos pro quinto páreo. Uma prova especial, Federação Internacional, 1.300 na grama. A Corey Reine é uma égua que eu acho que é melhor que essa turma, mas é a primeira vez que ela vai nos 1.300. Então, se sair um páreo ligeiro, que eu acredito que vai sair, ela pode vencer, vir no final. Eu vou deixar número 7, Campos Elíseos, como diferença, égua que vem do Rio, bem corredeira. Ilhas Gorrite também é uma égua bem corredeira. Então, mas minha ordem vai ser essa: 1, 7 e 5. Vamos lá para o sexto páreo, prova especial Off-Way, 1.800 kg.
Esse par aqui, eu vou com a Diana Ross. É uma égua que já, né, encarou turma mais forte e acho que pegou um par a jeito. Eu acho que ela deverá vencer. Eu vou deixar como diferença a Literatura. É uma égua do Hermes também que treina, está muito bem. Eu acho que pode formar dupla. Como diferença, Servínia, que é do Márcio Augusto, vem do Paraná, e eu acho que vai ser a diferença. Mas minha ordem vai ser essa: 3, 7 e 9. Vamos para a sétima página, Grande Prêmio Osasco. Vai ser um paro bonito, 2.000 metros na grama. Aqui eu acho que tem 3 éguas. Vai sair as vencedoras: Força Viva, Night of Rose e Outra Vista. Eu vou com Força Viva, número 8, para primeiro. Vou deixar Night of Rose para segundo e Outra Vista para terceiro. Então, a ordem vai ser essa: 8, 13 e 14. Vamos para oitavo par. Par de produto, 3 anos sem vitória, 1.400 na grama. Eu vou ficar aqui com esse Fantastic Brian. Esse cavalo trabalhou muito bem, o Ribeiro trabalhou ele e eu consegui ver o trabalho, gostei muito. Eu acho que ele vai correr de Roseto, está fazendo a curva bem, então eu acho que não vai ter problema dele desgarrar na curva, e ele confirmando o trabalho, ele não vai perder, é uma pule boa. Eu vou deixar como diferença o número 2, que estreou, fez segundo, então eu acho que vai ser a diferença dele aí. E para terceiro nome, o Miradak, número 10. Então vai ser 6, 2 e 10. Vamos para o nono paro. A BCC, Associação Brasileira, 1.000 metros na grama. É um paro bem equilibrado. Eu vou ficar com Gata Ligeira. Pessoal, desculpa aí, cortou o nono páreo, que é o último. Então a ordem é essa: 10, 3 e 11, tá bom? Desculpa aí, um abraço. Amigos do canal Léo, vamos às marcações para o próximo sábado da jornada máxima em São Paulo. Primeiro páreo às 13h30. Primeira carreira, nós gostamos do Zillion Dollar, número 1, e acreditamos que a diferença certa é Negresco e Big Angel. O Prata do Iguaçu está em grande forma, deve fazer uma boa corrida, mas achamos que Zillion Dollar vai largar e vai acabar. A nossa ordem foi 1, 2 e 5. Na segunda carreira, 1.200 areia, nós gostamos de Lindstrom, voltou muito bem, aquela corrida deve ter feito bem para ele e ele pode ganhar esse páreo. Diferença certa aqui é o Grand Port e o Great Young. Sim, o Prince é um ótimo animal, a gente gosta mais dele na grama, mas ele é um ótimo animal e pode ir bem na areia também. Mas a nossa ordem foi 4, 2 e 5. Depois, na terceira carreira, nós acreditamos que Son of Blade vai ganhar esse páreo. Diferença natural que é o Drake Fest, mas acho difícil o Son of Blade perder esse páreo. Dos demais, Força Azul é a terceira aqui. Nossa ordem 4, 3 e 5. Depois, na quarta carreira, o páreo Grande Prêmio PCC, páreo muito bonito, onde a gente gosta muito do lendário Brujo. Baliza 1, ele pode largar ali, claro,
vai reaparecer, mas é um cavalo que deve correr muito nessa distância e nós acabamos optando pelo lendário Brujo. A diferença natural aqui é o Legender e o New Order, mas o par é muito bonito. Essa potranca do Iguaçu, Riviera do Iguaçu, correu muito, fez uma grande corrida e ela é uma diferença certa, mas a nossa ordem foi 1, 7 e 3. Continuando as nossas análises, na quinta carreira nós gostamos da Isla Gorriti, 1.300, acreditamos que ela pode fazer uma ótima corrida, é uma potranca, e ela vai com alguma diferença de peso a favor, e eu acho que ela pode fazer uma corrida aqui e ganhar esse páreo. Corey Rene, Rose Red, Best Style, são diferenças certas aqui nesse páreo. Nós acabamos ficando com a ordem 5, 2 e meia. Depois, na sexta carreira, uma prova especial off the way, um páreo bonito também. Nós gostamos da Diana Ross. Diana Ross correu sempre a primeira turma de São Paulo e acreditamos que ela possa fazer uma grande corrida. A diferença certa para nós é Raya Queen, é uma ótima potranca e nós acreditamos que ela é a diferença natural aqui. Das demais, temos a Nine, quem é que não gosta, que corre muito, personal de luxo, Servinia, mas a nossa ordem aqui foi 3, 10 e 9. Depois, na sétima carreira, é o Grande Prêmio Osaf, um páreo lindo, muitas potrancas aqui de grande qualidade. As três que tem algum destaque para nós é Força Viva, Night of Rose e Outra Vista. Essa Tamara vai correr muito, ela vem melhorando, ela vem se ajeitando e ela é uma diferença, uma carta brava aqui. Acreditamos que a Servini e a Raya Queen não corram esse páreo, devem correr o páreo anterior. Mas a nossa ordem aqui nós marcamos a Outra Vista. A última corrida, eu não gostei da direção do AC Silva. Ele veio pelo pior terreno, faltou uma corrida e eu acho que ele vai à forra agora e vai ganhar. A diferença natural é a Night of Rose e a Força Viva. Nós acabamos ficando com a ordem 14, 8 e 13. Seguindo, na oitava carreira, nós gostamos muito de Lavoro a Lavoro. Acreditamos que aquela corrida de reaparecimento foi boa para ele, a segunda foi melhor e agora ele deve estar num ponto, pode ganhar esse páreo aqui. Nós acabamos marcando Lavoro a Lavoro, a diferença para nós é o livro-texto. Dos demais, nós acabamos deixando o Merodach, que acreditamos que ele vai correr muito bem. Dos demais, essa Festiana tem uma boa oportunidade, esse pivô central pode correr bem. O Mirtilos também pode fazer uma boa corrida. Mas a nossa ordem foi 3, 4 e 10. E depois, para finalizar a reunião de sábado, um páreo equilibradíssimo, 1.000 metros grama, e nós acabamos optando o Decoy, número 9. Vai ser um azar aqui, mas nós acreditamos que esse cavalo possa fazer uma boa corrida e surpreender quem ganhar esse páreo. Então marcamos o Decoy, deixamos como diferença Chablis d'Or, que para nós está bem aqui nessa carreira em 1.000 metros, Romance Francês vai muito leve e essa Groenlândia apaga a última. Essa corrida dela na areia não valeu, ela não é uma potranca de areia e na grama ela vai correr muito. Mas como eu disse, é um páreo muito equilibrado, outros animais podem surpreender aqui, mas a nossa ordem acabou sendo 9, 6, 1 e uma dúzia. Uma boa sorte e um abraço a todos. Queridos amigos do canal Léo, direto do Rio de Janeiro, direto do nosso grupo Tuf na Veia, aqui fala Miguel Italiano, passando 2 carimbos, terceiro par, abertura do Pique 7, Chebits, desse craque Emerson Garcia, o animal está mais do que maduro na companhia, em condições normais, é uma cravação pra lá de segura, Chebits, terceiro par do 5, da fera, Emerson Garcia, e outra barbada, agora aqui outra fera, Luiz Esteves no comando, está trazendo seu animal para estrear aí em São Paulo, é o oitavo par, o Meidan, acho que a turma o favorece demais, em condições normais, não é pique 7, é pique 5, direto do Rio de Janeiro, direto do nosso grupo Tuf na Veia, Miguel Italiano, passando 2 carnes assadas, 2 carimbos para o canal Ao Léo.
Bom dia, amigos do canal Léo. Tenho um prazer de estar aqui com o Naninho, Hernani, doutor Hernani, é um grande nome do turf paulista e brasileiro. Seu avô foi presidente do Jockey, seu pai foi presidente do Jockey, e ele acho que nasceu praticamente dentro do Jockey, né? É um apaixonado, ele sabe tudo e mais um pouco. E vamos falar um pouco da história dele. Como é que você diria, como é que você contaria, Naninho, a tua história aí no Turf? Acho que a minha história no Turf, ela começa até antes de eu nascer, né? Meu bisavô, o avô da minha mãe, o coronel Juliano Martins, que dá nome ao Grande Prêmio, que corre inclusive na sexta-feira, era um grande criador, um apaixonado, pai da minha avó materna, da minha avó Vera. E do lado paterno, o meu avô começou o Aras em Salto em 58, acredito eu. Depois, eu nasci em 60. Então, quando eu comecei a me sentir como gente, eu já estava no Aras de São Luís de Salto, no meio dos cavalos. E aí é muito nítido, né, em toda a minha história, que eu sempre fui apaixonado por cavalo. Independente de qualquer coisa, eu gostava de cavalo. Não gostava de outros bichos, não gostava de brincar, eu gostava de cavalo. E aí acompanhava meu pai e meu avô nas corridas, na época a hora do jockey tinha corrida todo dia, então a gente toda hora tava lá. Era o programa meu, final de semana não era sair para jogar bola com os amigos, era para ir pro jockey, eu e meu irmão também, sempre muito presente. Aí eu fui crescendo, o Aras, o primeiro de salto foi para Vacaria, em 73, mais ou menos, aproximadamente. Depois a gente frequentava o Aras como se fosse a nossa coluna de férias. Depois o Aras se mudou para Curitiba, né, para São José dos Pinhais. A gente continua acompanhando, mas aí eu já comecei a ter um conflito de interesses, porque eu profissionalmente tinha indo muito rápido, então acabou que no Aras do Paraná eu participei muito pouco do início e do meio do Aras São Luís, São José dos Pinhais. Bacana. E aí, estava até lembrando da época que vocês iam em São Vicente, você e o teu assistente, um tal de Tolu, que hoje virou um embaixador brasileiro do Turf e É, um destaque. essa história de São Vicente, eu sou muito grata, muito grato a tudo que aconteceu, porque eu era um garoto recém-formado, isso em 84, e na época não se falava em veterinário novo atuando, só se falava em veterinários velhos, literalmente pessoas com muito mais idade. Aí eu comecei a trabalhar, fui indo daqui e dali, até que um dia um cara chamado Léo Friedberg me convidou para tomar conta dos cavalos de São Vicente, substituindo o Thomas Wolff, que estava cansado daquela vida de descer para São Vicente. Lá era muito puxado, realmente. Era uma quarta-feira que a gente descia, que a gente chegava lá 4h30, 5 horas da manhã, sem exagero nenhum, e saía às vezes 3, 4 horas da tarde. Então, e o Jockey de São Vicente começou a crescer muito naquela época. Acho que por ter toda uma estrutura por trás, e a gente montamos uma clínica lá dentro, onde a gente fazia exames, fazia raio-x, fazia tudo, aquilo tomou uma proporção muito grande. Na época, alguns treinadores tinham mais de 150 cavalos, ou quase 200. Se o Bernardo tinha acho que quase 200 cavalos. E nós cuidávamos do jockey inteirinho. Aí o Tolu foi fazer estágio comigo. Do estágio, ele acabou virando o meu assistente. Do assistente, ele virou meu sócio. E nós começamos a trabalhar em São Vicente juntos. E foi um aprendizado gigante, porque a gente infiltrava 100 cavalos numa manhã, a gente operava 5, 6 cavalos de pé, a gente fazia centenas de radiografias, né? Porque o São Vicente era a raia onde tinha os cavalos baleados. Então eu falo para todo mundo, a maior sorte que eu dei na minha vida, sem dúvida nenhuma, o que me fez ser muito precoce na minha carreira foi São Vicente, porque lá eu tinha tudo a minha mercê, né? Os treinadores gostavam da gente, porque a gente ia para lá uma vez por semana, entre aspas, apagar os incêndios, né, que tinham lá. Um monte de cavalo baleado, tinha que infiltrar, radiografar e tudo. Você imagina, para um cara com 24, 25, 26 anos, recém-formado, pegar toda aquela tropa para atender foi algo assim muito legal, né?
E o Tolu foi meu braço direito, assim, durante muitos anos. A gente saía de madrugada de São Paulo e íamos juntos para lá. E aí, emendando, tem uma história muito curiosa que muito pouca gente sabe, mas assim, acredito que pouca gente saiba mesmo, que o Tolu começou a treinar em São Vicente, porque ele tinha paixão por treinamento, e eu falava para ele, Tolu, você não nasceu para ser veterinário, você nasceu para ser treinador. Você ama isso. Do mesmo jeito que eu amava a minha parte, eu sentia que ele gostava mesmo, era do treinamento. Aí ele fez uma cocheirinha em São Vicente. O Stanislau, durante um tempo, foi meio sócio dele. E, coincidentemente, naquela cocheira, eles tinham o Gertili, que era do Chaninho Marchione, do Aras Terra Branca, e também treinaram uma égua para nós chamada Morluck, que era uma filha do Beinum, que depois deu aquele cavalo que foi até um cavalo ganhador de grupo, criação nossa, que era o da letra D. Eu lembro, engraçado que eu lembro o nome de batismo dele, que era Dolomítico, e agora me deu branco o nome dele, mas era do Gonçalo. E esse cavalo ganhou grupo no Rio de Janeiro, e filho da Morluck, que foi uma égua que entrou no mesmo leilão do Much Better. Acredite se quiser. Então, assim, as histórias são muito loucas, né? Porque um leilão do Jael no Paraná, onde meu pai comprou a Morluck, que era uma égua que tinha um casquinho encastelado, uma égua que produziu cavalos clássicos. Ela era da linha da Canaloa, então ela tinha um papel gigante, era uma égua fantástica. Só que não era uma égua que uma égua foi boa. Essa foi para o Tolu treinar junto com o Stanislau. Então o Tolu treinou Gertili, Morluck e outros cavalos que eu não vou lembrar agora. Então tinha aquele programa de descer quarta-feira e comer um peixe lá no Jockey, assistir as corridas na prateada, como se falava. E de uma certa forma aquilo foi uma coisa muito importante. Eu acho que do mesmo jeito que eu aprendi muito como veterinário começando em São Vicente, o Tolu também começou em São Vicente sendo treinador. Ele e o Stanislau. Então, assim, é muito legal essa parte, né, da história, né? Você vê que as histórias se confluem e muitas vezes algumas situações em que nos colocam podem mudar nosso rumo, podem mudar a nossa vida, né? Eu acho que isso é muito legal, a gente aproveitar as oportunidades que aparecem também e sempre ser grato a todo mundo que ajudou a gente nesse momento que a gente estava começando, né? Foi um negócio incrível, né? O Silvio Bernardo era um esteio também, o cara trabalhador, que eu sou muito grato, né? Graças a ele, o Estudo de Bens e Valores ganhou a estatística e ganhou tantas corridas e ele ajudava, ele era quase um administrador do Jockey Club lá. Era um negócio, ele mesmo ia lá, arrumava as coisas, fazia com amor, né? Um cara que eu nunca vou esquecer. E aí, Naninho? Eu vou fazer uma Aí, parte só, corroborando o que você falou. Eu acho assim que o Silvio Bernardo talvez tenha sido uma das pessoas mais trabalhadoras que eu já conheci na minha vida. E detalhe, ele nunca perdeu a essência dele. Você chegava em São Vicente, ele estava com uma bermuda, uma camiseta e um tênis, correndo para lá e para cá, passava trator na raia, arrumava cerca. Você falou exatamente tudo. Ele era praticamente o administrador do hipódromo. Não à toa, ele chegou a ter 180, 150 cavalos. Eu lembro que eu chegava lá para examinar os cavalos do Silvio, eu ficava assim 2 horas para olhar cavalo por cavalo, tal era o número que ele tinha. Naquele leilão que você fazia o Domados e Galopando todo ano, só do Silvio tinha 40, 50 potros, entendeu? Ou seja, o cara tinha 100 potros por ano que ele treinava. É uma coisa surreal, entendeu? E eu acho assim que é um cara que realmente e era um segundo gerente do Dendico, né? Um cara que começou como segundo, então sabia tudo de cocheira, muito humilde, muito trabalhador. Eu realmente acho que foi um cara assim que dos grandes caras que eu conheci no meio. eu sou muito grato também ao Dendico, né? O Dendico ajudou a montar essa equipe, Pedro Carregari, Silvio Bernardo, sabe? Tudo mão do Dendico. Nunca teve problema assim de eles vão entrar no meu lugar algum dia, sabe? Ele ajudou todo mundo também. O Dendico era uma pessoa Sim, que, verdade. nossa, Falou bem, Dendico era um cara muito. Nunca vi o Dendico não ter um sorriso, nunca não vi o Dendico ser solícito. Eu tive a oportunidade de trabalhar para eles na época do Rio Preto também. Acho que eu trabalhei para todo mundo no final da minha vida, mas o Dendico foi um cara muito querido. E tem muito boas recordações dele e do nosso Seabra, né, que está aí até hoje. É, é, quem sabe a gente você não vê ele no jockey. Estou torcendo para ele estar bem de saúde amanhã nas corridas. É um cara que eu tenho um carinho gigante por ele também. Pessoa assim da melhor qualidade.